Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Bom, agora eu peço que vocês vão colocando aí para mim o nome de vocês e de onde vocês estão, só para a gente conhecer um pouquinho cada um e de onde vocês estão falando, né? Então vamos lá. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos passar um tempinho hoje falando sobre a revolução socioemocional nas escolas. Eu sou a Cíntia, orientadora educacional do Colégio Piaget, e eu trouxe aqui para vocês alguns temas interessantes e uma apresentação breve sobre como o trabalho da educação socioemocional pode ser considerada a essência do equilíbrio emocional na escola da vida. Os comentários estão abertos, se quiserem perguntar sobre o tema, eu estou à disposição. Antes de entrar exatamente no tema, eu quero apresentar um pouquinho do cenário que estamos vivendo hoje. Já temos os dados de que os problemas emocionais têm crescido muito nas últimas décadas. Os dados de órgãos mundiais da saúde indicam que em cada 4 adultos e em cada 5 crianças tem ou terá um problema emocional grave, como ansiedade ou depressão. Lembrando que eu não estou repassando dados num cenário pandêmico. Eu penso que seriam dados mais gritantes, pois todos nós estamos passando por um momento muito delicado. Voltando para o cenário da escola e aluno, sabemos que apesar de investir na educação dos nossos filhos, oferecermos também todo o conforto possível, existe um outro presente valioso que a gente pode dar para todos eles e que servirá para toda a vida. São as habilidades para viver bem. Uma das saídas mais promissoras é investirmos na prevenção e na promoção da saúde mental, por meio de desenvolvimento de habilidades para a vida. Essas habilidades para a vida, elas protegem as pessoas e ensinam as pessoas a lidarem melhor com as dificuldades. Além de melhorar o desempenho acadêmico e profissional delas, oferece a indicação dessas habilidades, elas podem regular a intensidade das emoções para podermos resolver os nossos problemas e nos relacionarmos positivamente. Trabalhar as competências socioemocionais podem nos ajudar a conquistar o equilíbrio emocional na escola da vida. O assunto é complexo e poderíamos falar por horas e horas. Entretanto, eu preparei uma apresentação que foi desenhada da seguinte forma: vamos definir o que são as competências, falar sobre o direcionamento que a BNCC traz em relação ao trabalho do socioemocional, apresentar ideias simples e práticas que podem acontecer dentro da sala de aula e, por fim, concluir o nosso encontro falando sobre o papel do professor no trabalho do desenvolvimento do equilíbrio emocional do aluno. Para você que é nosso parceiro, muito do que será dito aqui não será novidade, visto que o sistema Piaget de ensino sempre foi voltado para a construção do indivíduo de forma humanista e traz em sua proposta o desenvolvimento de habilidades emocionais. Por outro lado, hoje a educação socioemocional, ela se insere nesse contexto dentro da Base Nacional Comum Curricular, como um conjunto de habilidades sociais e emocionais relativas a uma série de atitudes compatíveis com o que se espera dos indivíduos nos tempos atuais e futuro. Então, o que são essas competências? A competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Assim como a ética, a empatia, a felicidade, a autoestima, a confiança, paciência, responsabilidade, autonomia, criatividade, eu poderia citar muitas outras mais. E a base? A Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros. Além disso, o documento quer promover uma formação integral ao jovem por meio das 10 competências gerais para a educação básica. O desenvolvimento de competências socioemocionais traz diversos benefícios à vida dos alunos. A Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta o ensino socioemocional como um guia para o aprendizado de crianças e jovens em relação às habilidades e atividades do uso cotidiano para o convívio em sociedade. A BNCC é um documento que tem como função direcionar os currículos escolares e garantir as aprendizagens essenciais que o aluno deve ter ao longo da educação básica.
A BNCC ela prevê uma formação integral do aluno, hoje apresentando o ensino socioemocional. A educação socioemocional, ela refere-se ao entendimento e à forma de lidar com as emoções, buscando a empatia e a tomada responsável por decisões. Para que isso ocorra, é preciso que um trabalho com as competências socioemocionais seja feito nas mais diferentes situações dentro da sala de aula. Cidadãos mais responsáveis, que saibam tomar decisões, que tenham as habilidades para lidar com as próprias emoções, são compromissos relevantes para serem trabalhados através da implementação da educação socioemocional que está presente na BNCC. As competências gerais. Ao definir essas competências gerais da educação básica, a BNCC reconhece a importância da educação socioemocional. Como todos vocês já sabem, ela coloca essa educação socioemocional para contribuir a transformação da sociedade, tornando a sociedade mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação do ambiente. Basicamente, a gente pode compreender melhor as competências gerais quando pensamos nos cuidados. Então, a gente coloca o cuidado consigo, o cuidado com o outro, cuidado com o meio ambiente, o entorno, cuidado com a coletividade e o cuidado com o planeta Terra. As 10 competências gerais, elas se articulam à construção dos conhecimentos, ao desenvolvimento das habilidades e à formação de atitudes e valores, relacionando todo esse processo no tratamento didático proposto na educação básica. Você já parou para pensar no porquê que essas habilidades elas estão nas bases dos currículos escolares? Quando a gente pensa nessa situação, a gente tem que pensar na questão da formação dos professores. A formação dos professores, ela aconteceu de uma forma muito conteudista, né? De uma relação ensino-aprendizagem, onde a preocupação da escola era transmitir o conhecimento. É óbvio que essa dimensão continua, é óbvio que isso é importante, pois a escola precisa situar o aluno, criar o repertório para o aluno se entender o mundo que o cerca e como esse mundo se constituiu. Por exemplo, havia uma grande importância na memorização de informações. Hoje essa importância, ela está muito relativizada. Por quê? Porque o conhecimento conceitual, ele precisa de uma releitura, ele precisa de um outro enquadramento dentro da escola. Eu acredito que paralelo a esse enquadramento, a escola também precisa cuidar mais dos aspectos relacionais e desse desenvolvimento socioemocional. Por quê? Porque ele vai fazer com que o aluno compreenda melhor o conteúdo, inclusive na interação com as pessoas, por serem iguais ou diferentes. Essa composição é super importante na formação e vai ter uma repercussão super importante ao longo da vida desse aluno, até depois que ele sair da escola, né, e tiver as suas condições de fazer suas próprias escolhas, interagir com o meio, com as pessoas que estão à sua volta. Na BNCC, estão presentes em todas as competências gerais para a educação básica, as habilidades estão presentes, né, mesmo que de forma mais explícita, somente em 4. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Vou passar aqui todas elas e vou citar onde a gente pode encontrar o socioemocional na BNCC, nas 10 competências da BNCC. Vamos lá. Na competência 1, o conhecimento traz as ações de valorizar e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Na competência 2, nós temos ali marcado, em relação ao pensamento crítico, né, crítico e criativo, as habilidades de exercitar a curiosidade intelectual, imaginação e criatividade. No que diz respeito ao repertório cultural, precisamos valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, que são habilidades sociais e emocionais importantes na competência 3. Na competência 4, a comunicação, é importante salientar do saber se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. Essas são habilidades primordiais para o desenvolvimento humano.
Na competência 5, quando falamos sobre a cultura digital, é de extrema importância também reconhecer que a comunicação digital deve acontecer de maneira crítica, significativa, reflexiva e, sobretudo, ética, dentro das diversas práticas sociais. Na competência 6, a base traz o trabalho e o projeto de vida como importante competência a ser assegurada no processo de ensino. Sendo assim, os alunos poderão compreender melhor, aprender e desenvolver o exercício da cidadania com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Já na competência 7, a argumentação deve ser apresentada aos alunos de forma a respeitar e promover os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, além de trabalhar todos os alunos o pensamento ético em relação aos cuidados de si mesmo, dos outros e do planeta. A competência 8 é a competência que traz inteiramente a educação socioemocional, autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com eles. Assim como na competência 9, a empatia e a cooperação traz habilidades sociais e emocionais essenciais de convivência dentro e fora da escola. Exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. E de uma forma mais global, a competência 10, ela busca a responsabilidade e o exercício de cidadania ao preocupar-se com a forma de o estudante agir pessoal e coletivamente com a autonomia, a responsabilidade, a flexibilidade, a resiliência, a determinação, tomando assim decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Foi uma passagem bem rápida pelas 10 competências da BNCC, mas marcando e percebendo essa marcação socioemocional em todas elas. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais. Elas incluem a capacidade de lidar com as próprias emoções, relacionar-se com o outro, com a capacidade de colaboração e mediação de conflitos, desenvolver o autoconhecimento e solucionar problemas. Elas permitem ainda que o indivíduo tome decisões de maneira responsável, demonstre empatia e alcance seus objetivos. Gente, a empatia, ela é muito colocada nesse socioemocional. É o que a gente precisa trabalhar todos os dias com os nossos alunos, a questão da empatia e do respeito, principalmente. As competências socioemocionais, elas são mobilizadas no dia a dia e integram essa formação do aluno, a formação integral que a BNCC coloca, ou seja, a formação do indivíduo, do profissional e do cidadão. Além disso, a educação socioemocional compreende algumas variáveis, as emocionais, o autocontrole e o autoconhecimento, as comportamentais, como a perseverança, persistência, responsabilidade, as psicossociais e as cognitivas, como a empatia. E assim, qual a importância do ensino socioemocional? Que ele oferece para a gente, né? Primeiramente, um currículo voltado para a educação socioemocional tende a ter alunos mais engajados e prontos para explorar todo o potencial que eles possuem. Alguns benefícios são evidenciados em sua implementação, como, por exemplo, alunos menos indisciplinados e mais centrados no seu desenvolvimento, melhoria no desenvolvimento cognitivo, a redução de casos de bullying, isso é muito importante, uma proposta educativa mais atual e interativa, os alunos mais tranquilos, confiantes, equilibrados e capazes, eles se sentem mais capazes para produzir, formação de profissionais para o futuro mais humanos e alinhados com as necessidades do mercado de trabalho. Essa educação emocional, ela favorece o estudante, a escola e também a sociedade como um todo.
O trabalho com o socioemocional auxilia o aluno no desenvolvimento do pensamento autônomo, ajuda na sociabilização e a entender as regras do convívio social. Além disso, prepara o estudante para estar no mundo, compreender as diferenças e visam uma tomada de decisão ética. Como já foi dito lá na base, e nós vimos, dentre as 10 bases, né, as 10 competências, né, os seus objetivos, mais uma vez, estão ligados com o compromisso da BNCC, com essa formação integral. Essa base, ela tem o objetivo de proporcionar a educação voltada aos interesses dos alunos e relacionando esse interesse aos desafios que esses jovens têm, ou as crianças, desses desafios que eles vão enfrentar ao longo da vida. E na prática, como isso funciona? Bom, é importante a gente lembrar que muitos falam sobre a autoajuda, né? Há um mito sobre o ensino do socioemocional. Para muitos, o trabalho do socioemocional é como se fosse uma autoajuda. E é muito importante deixar claro essa diferença, a diferença desse trabalho, né? As competências socioemocionais, elas provocam uma reflexão para que o aluno consiga chegar a essas competências, enquanto a autoajuda ela é um discurso, é diferente. As competências socioemocionais ela oferece um diálogo e a proposta de reflexão ela passa a ter depois desse diálogo uma ação, né? E é importante o apoio dos educadores, dos gestores e pais na inclusão da educação socioemocional no currículo escolar. Não fica só na escola, é importante a participação de toda a comunidade. A educação socioemocional, ela assume o papel de uma pedagogia voltada para a afetividade, portanto, os educadores, os gestores, todos os colaboradores da escola devem observar alguns pontos relevantes nessa construção toda, tais como a relação professor-aluno, competências socioemocionais e competências cognitivas e o ambiente escolar humanizado. Vamos falar da relação do professor e aluno. Essa relação ela deve ser baseada em compreensão de sentimentos. É difícil, mas o professor ele precisa ter pontos de vista e vivências daqueles alunos. Ele precisa conhecer aqueles alunos. Nós não estamos falando de abonar regras, né, de mudar todo o ensino em relação às regras, é o que deve ser feito, mas sim olhar para os alunos de uma forma mais empática. Nós estamos trabalhando a empatia nos alunos, mas o professor também tem que ser mais empático. Entender o contexto cultural e o contexto socioemocional dos alunos para que o professor ajude a construir uma relação mais próxima. As competências socioemocionais e competências cognitivas. Em relação a essa habilidade, as habilidades socioemocionais, elas vão além dessa construção cognitiva, pois ela trabalha os valores que irão refletir o caráter dos estudantes, saindo da ideia de que a escola deva apenas se preocupar com os conteúdos. Como eu já disse anteriormente, essa questão de trabalhar, de pensar só no conteúdo, ela já não faz mais parte do nosso currículo. Ela precisa ser pensada como uma vertente também emocional. Nessa educação socioemocional, o ensino ele vai além do conteúdo. E, por fim, a gente tem o ambiente escolar humanizado. Você que conhece também o nosso colégio, você conhece o nosso sistema de ensino, nós já temos essa proposta mais humanizada. Então, não é uma grande novidade. Entretanto, hoje nós temos sim uma base que nos guie, e não só quem tem o nosso ensino, guie todos os materiais, todos os sistemas de ensino, para quê? Para colocar no aluno, né, para colher o aluno. Então, o nosso conteúdo hoje, o nosso ambiente escolar, ele precisa acolher o aluno, mostrar que o aluno ele é único e ele é capaz, através do quê? Da segurança e da autoconfiança. O ambiente escolar, ele deve ser um local de crescimento, onde ele permita participação, onde há permissão para que o criança ou adolescente se expresse. Muitas crianças entram na escola sem estar familiarizadas com a cultura de classe.
né? As expectativas sobre o que é e o que não é um comportamento adequado pode diferir entre ambientes escolares e domésticos. Isso é importante a gente ressaltar aqui. Por exemplo, enquanto na escola o aluno precisa levantar a mão para falar, né, para quando for a sua vez, ele não faz isso em casa, né? Provavelmente isso não ocorre em casa. As escolas, elas podem ter regras do uso do banheiro, etiquetas à mesa, a utilização de equipamentos e materiais, algumas ou nenhumas das quais podem corresponder a uma rotina de casa. Então, há diferenças culturais, econômicas, de gênero e de idade entre um professor e aluno, e essas diferenças elas aumentam ainda mais o potencial de expectativas incompatíveis. Tudo isso tem de ser levado em conta toda vez que o aluno entra em uma nova sala e que pode ocorrer várias vezes no mesmo dia. Pensem, né, nessa situação. É muito comum não só o aluno percorrer várias salas diferentes, com rotinas diferentes, como também ter professores diferentes, né, com habilidades diferentes, com regras diferentes. Então, é importante que a todo momento o aluno esteja passando por essa reinvenção. As crianças, elas não sabem se comportar de forma adequada, ou elas não têm a habilidade ainda para demonstrar esses comportamentos. Por quê? Porque elas não têm esse comportamento em casa. Então, quando elas chegam na escola, elas estão em desvantagem, né? Elas são menos propensas a desenvolver relacionamentos positivos com os professores e colegas. E nesse momento, ao se relacionarem com os outros, a ter um bom desempenho acadêmico, elas se sentem numa problemática, né? Então, todos esses comportamentos, eventualmente, eles diminuem as expectativas dos professores e colaborarão para um cumprimento da profecia do aumento de fraco desempenho e mau comportamento. Então, é simples quando a gente imagina que um aluno, ele tem um comportamento em casa, ele tem uma trajetória em casa, as regras são diferentes. Então, quando ele vem para a escola, o que ele sente? Ele se sente inseguro e fora da sua zona de conforto. Então, ele é mais propenso a criar problemas ou a entrar em problemas, porque ele ainda não sabe, ele não tem ainda um convívio mais assim pessoal do que é estar dentro de uma escola. Com as constantes transformações sociais, as relações de convivência também mudam e as habilidades que estão sendo trabalhadas nesse currículo cognitivo e emocional preparam melhor os alunos de agora para atuarem como pessoas mais equilibradas e justas. Então, e a partir de que idade nós podemos trabalhar essas competências socioemocionais com os alunos? Na verdade, a gente não precisa pensar apenas em escola. Quando a gente fala de competência socioemocional, a gente tem que pensar numa ideia do pré-natal, desde lá de quando a gente está lá na barriga, né? Desde quando o aluno está lá na barriga da mamãe, o filho está na barriga da mamãe, a gente começa com aquelas conexões neurais e dos estímulos, e isso já faz parte, né, da gestação. Então, as habilidades, as competências socioemocionais, elas são trabalhadas desde sempre. É antes da escola. Por isso que o papel também da família nesse trabalho socioemocional é importantíssimo. Mas é na escola, né, onde as questões difíceis aparecem, né? Elas são mais sistemáticas, como eu disse, há outras regras. Então, não é só do conhecimento acadêmico, as dificuldades não são só dos conteúdos em relação ao aprendizado dos conteúdos, mas também é onde aparecem as dificuldades, os transtornos começam a aparecer também. Geralmente, o que aparece na escola são as questões extremamente ligadas ao processo socioemocional. Então, é sem dúvida nesse momento que nós precisamos pensar nisso, porque essa atitude, esse trabalho da educação socioemocional, ele não é para o futuro, ele é para agora. E nós iremos resolver essa questão de uma forma a pensar no respeito, nas habilidades e na cooperação. Os problemas socioemocionais, eles podem ser trabalhados na sala de aula, na construção do respeito, na solução de problemas e na cooperação. Quando falamos sobre o respeito, estamos diretamente trabalhando a agressividade, transtorno de conduta, depressão,
problemas de habilidades sociais, empatia, somatização e entre outros. No processo de solucionar problemas, nós podemos encontrar as dificuldades acadêmicas, adaptabilidade, ansiedade, as dificuldades de atenção, transtorno de condutas, entre outros. E, por fim, quando a gente pensa na cooperação, é certo que nós estamos desenvolvendo habilidades para lidar mais uma vez com as dificuldades acadêmicas, os transtornos de conduta, problemas de comunicação funcional, hiperatividade, problemas de habilidades sociais, entre outros. Bom, e sobre as ações? Nesse quesito é importante a gente não colocar como atividades socioemocionais, né? Então a gente coloca o nome de ações, porque são essas pequenas ações que podem acontecer dentro da sala de aula, né? Então não precisa às vezes ser uma atividade específica. O professor reconhece, o professor verifica o que está acontecendo dentro da sala de aula, ou com a turma, ou com o aluno somente, e ele vai o quê? Ele vai desenvolver uma ação para a sala de aula, e pode ser um momento bem curto, não precisa ser uma aula inteira sobre isso, né? Então, é importante que no momento que o professor identifique esse problema, essa problemática, ou com o aluno, ou com a turma, ele realize uma ação para que esse problema seja colocado em sala de aula e que seja conversado e trabalhado com os alunos, tá? Se vocês acharem interessante, quiserem colocar aí nos comentários algumas ações que vocês já fizeram, que vocês já identificaram, que vocês já trabalharam, fiquem à vontade, tá bom? Então vamos falar um pouquinho dessas ações relacionadas ao respeito, a solucionar o problema e a cooperação. Porque quando a gente coloca essa problemática dentro da sala, quando a gente identifica, a gente vai trabalhar muitas outras habilidades. Então, são pequenos exemplos, tudo bem? Então, vamos lá. O respeito. São pequenas reflexões que podemos fazer para o aluno pensar sobre o respeito. Então, por exemplo, a gente tem que trabalhar muito essa questão da encenação. A encenação é uma metodologia muito importante para a gente trabalhar em sala de aula. A encenação, ela favorece a oportunidade para os alunos praticarem habilidades e demonstrarem conhecimento. Você pode solucionar que os alunos atuem com você na frente da classe ou façam uma encenação em duplas. O mais importante é que eles vivenciem o momento, essa encenação. Então vamos lá. Por exemplo, se você percebeu que a turma não está se respeitando, crie o momento. Chame alguns alunos e peça para que eles encenem ideias como, por exemplo, o aluno A é o professor e o aluno B é o aluno. Então, o professor pede para você fazer algo que você não quer. Como você responde? Como você demonstra respeito? Gente, tem que passar esse problema para os alunos, tem que passar essa problemática para os alunos para compreenderem como eles resolvem problemas, né? O aluno A é o amigo que faz o aniversário. O aluno B é um amigo convidado. Então, vai colocando ideias para eles, né? Então, por exemplo, o amigo A quer convidá-lo para a sua festa de aniversário e quer que você você quer, vamos lá, de novo. O aluno A é o amigo que faz aniversário, o aluno B é o amigo convidado. Vamos pensar nessa hipótese. Então, o amigo quer convidá-lo para a sua festa de aniversário, só que você quer convidar outros amigos também. Aí o seu amigo diz: "Ai, não, eu não quero convidar todos os amigos da sala." Gente, aí o que você faz? Então é ali que você trabalha. Como você demonstra o respeito? Pergunta para o aluno. Nessa situação, gente, como é que vocês fariam? Como é que vocês demonstram respeito? Será que está certa essa atitude, já que vocês fazem parte de uma turma, né? Então é importante nesse momento o professor situar o aluno naquele cenário, né? E dar para ele hipóteses e a discussão, reflexão. Não é para o professor chegar na sala e falar assim: é assim que deve ser feito, você deve convidar todos os amigos da sala. Não, mas ele precisa o quê? Criar um momento de reflexão, né? O importante é que todos os alunos, ou que a maior parte dos alunos, fale sobre o assunto. Qual é o seu ponto de vista, né? Então, crie reflexões, né? Como é ter respeito perante a nossa turma? O que é o respeito perante a nossa turma? Lembre-se de orientá-los na questão de que nós estamos vivendo numa comunidade escolar. Ensinar os alunos a solucionar problemas. A gente tem um exercício bem simples, e isso é fácil deixar pronto dentro da sala de aula, isso não isso pode ser usado em qualquer momento, até no momento que você identificou um problema, mas você não quer trabalhar exatamente aquele problema, mas fazer com que os alunos
reflitam mais uma vez que há um problema, que nós precisamos alcançar uma solução juntos. Então, um exemplo seria: enche um pote com papéis contendo exemplos de problemas que são comuns aos alunos da sua série ou ao contexto da sua classe ou da sua escola. Divida os alunos em duplas e solicite que eles selecionem um papel no pote. Faça o aluno ler o exemplo para o seu colega. O aluno deve responder o problema com 3 soluções. E o aluno com problema escolhe a melhor solução. E em seguida trocam de lugar e repetem o exercício. Cada dupla apresenta para a sala a melhor solução para o seu problema. Gente, aqui é simples. Então, por exemplo, você tem um problema de trabalhar em grupo, né? Muita briga, muita discussão. Então, o que que você pode fazer? Deixa lá no seu pote vários tipos de problemas. Uma hora esse problema vai sair, né? Quando você tiver o seu momento, você tira esse problema e pergunte como solucionar esse problema. As duplas vão fazer isso. E o professor vai ouvindo, vai falando: bom, mas não é melhor fazer dessa forma? Tá, olha, tentando orientar, tentando dar também direcionamentos diferentes. Os alunos precisam de repertório. Eles não têm esse convívio dentro da sala, aliás, dentro de casa. Eles têm esse convívio dentro da sala de aula e eles precisam de um repertório. E se eles não têm essa vivência, como eles vão solucionar um problema, né? Os problemas precisam de soluções e as soluções vêm de repertório que eles vão conquistando, conseguindo, experienciando ao longo da vida. E como último exemplo, ensinar o aluno a cooperar. O que seria cooperação? Então, aqui é só uma sugestão. Há diversos vídeos, viu, na internet, para a gente trabalhar o espírito de equipe de cooperação. Se você também conhece algum vídeo, pode ir colocando agora aí nos comentários, né? Porque a gente já vai trocando informações também. Mas aqui eu trouxe um exemplo simples, olha lá. Conte ou apresente um vídeo sobre um tipo de mangusto e inicie uma conversa para comparar a necessidade de um trabalho em grupo. Depois você inicia com perguntas reflexivas. Por exemplo, você pode pensar em exemplos na escola em que as pessoas precisam trabalhar em conjunto? O que pode impedir que isso aconteça? Uma outra pergunta: nós evitamos trabalhar juntos? Vocês sabem por quê? Porque às vezes eles evitam esse trabalho em conjunto, eles não gostam muito de trabalhos em grupo. O que podemos fazer para facilitar o trabalho em conjunto? E aí você encerra a atividade escrevendo ideias na lousa, fazendo um brainstorm para o desenvolvimento dessa habilidade de dar e pedir ajuda. E aqui nós temos uma parte mais importante, gente. Quer dizer, tudo é importante, né? Mas quando a gente fala do professor, a gente já pensa naquele papel central, né? Naquele papel que vai orientar e conduzir o processo de construção, né? E mais uma vez a gente coloca o papel do professor como a parte principal de todo esse processo. O papel do professor no trabalho socioemocional, gente, é importantíssimo. É fundamental na construção do processo de autoconhecimento, pois desempenha a função de transpor a aprendizagem como reconhecer-se como um ser único com suas singularidades e diferenças, potencializar habilidades sociais e, principalmente, ensinar ferramentas para que seus alunos adquiram autonomia para lidar com as suas emoções. O professor, ele tem que ter comprometimento de mediar, orientar o processo e a construção das ações. Ele deve sentir-se parte dessa construção. Vai além do conhecimento científico. É parte direta da construção de caráter e das atitudes para o bem. O professor, ele também deve estar integralmente envolvido no processo de ensino-aprendizagem e no processo da educação socioemocional. E para concluir o nosso trabalho hoje, é importante ressaltar que o ensino socioemocional ele provoca diversos benefícios ao estudante, ao processo de ensino-aprendizagem, à comunidade escolar e à sociedade. Ele tem como objetivo formar cidadãos com princípios éticos, que tomem decisões responsáveis e saibam lidar melhor com as emoções. Para além disso, a gente já viu que a Base Nacional Comum Curricular, ela determina esse compromisso com a educação integral. Então, formar integralmente o indivíduo significa prepará-lo cognitivamente e emocionalmente, formando como cidadão para poder viver bem em sociedade. E aqui fica aberto o momento para vocês enviarem perguntas,
Caso tenham alguma dúvida, peço desculpas por alguns barulhos que foram acontecendo ao longo da apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu agradeço a participação de todos e fica então um convite para que todos nós possamos pensar em nossa saúde emocional e que estejamos também abrindo esse caminho para, com certeza, trabalhar e começar a transformar o mundo através dos nossos alunos. Então, eu acho que agora vocês têm um campo do chat também para mandarem perguntas, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e foi um grande prazer estar com vocês.